Band News na área. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parar... Você já deve ter ouvido falar naquela história, né? Quando alguém faz sucesso, aquela pessoa que se deu bem na vida, sabe? Então, normalmente, nesse caso, o que a gente ouve é: o cidadão estava no lugar certo, na hora certa. Como aquele repórter que estava lá falando ao vivo sobre um cruzamento onde sempre tem acidente, aquele perto da sua casa ali, igualzinho. E de repente, do nada... Nós estamos aqui em frente ao quartel na Nelson Pires Horário, aonde acidente de trânsito foi registrado. Como? Olha só aí, ó. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Veja só! Pois é, esse tipo de situação é bem mais comum do que você imagina. Com um grande número de bicicleta nas ruas, o perigo é evidente. Muitas vezes a falta de atenção e a imprudência são ingredientes fundamentais para causar acidentes. Misericórdia. Tem também aquela história do cidadão estar no lugar errado, na hora errada. Ou aquele cara que deixa a banda antes do estrelato, sabe? Talvez o caso mais conhecido é do Pete Best, que deixou os Beatles em 62 para a entrada do Ringo Starr. Aliás, para um pouquinho, porque eu lembrei daquela, sabe? O cidadão bateu na casa dos Beatles, aí alguém abriu a porta e falou: por favor, o Ringo Starr? Não, foi Paul McCartney no correio. Não foi legal? Tá, então vamos seguir aqui. Bom, no futebol, vale também para o cara que está no lugar certo, na hora certa. Túlio Maravilha, por exemplo. Não era aquele cracaço de bola, mas fazia gol. Pois é, não tenho culpa, né? O meu negócio é fazer gol, tem essa mania. 1000 golzito. Eu sou brasileiro que fez 1000 golzito. Eu não sou o único, mas sou mais bonito. Tem também outro goleador tão irreverente nas declarações quanto o Túlio Maravilha. Era o Dadá Maravilha. Eu quero mais! Não, esse aí é o Dirceu Maravilha. Eu falei Dadá, o beija-flor, o peito de aço, aquele cara que parava no alto, sabe, pra fazer gol de cabeça. Eu, por exemplo, eu não sabia jogar bola, mas também não sabia perder gol. Os caras, o cara não sabe fazer 3 petecas e vai lá e dá sutil na frente do goleiro, no contrapé do goleiro, dava queixo no peito, queixo no ombro. Foram 499, né? Faltou umzinho, Dadá, pros 500. E tem ainda outro atacante que sempre esteve no lugar certo na hora certa e também é bocudo. Mas ao contrário dos outros dois, era um cracaço de bola. Romário, anjo, torto, demônio do futebol. Sempre falei, né? Eu nunca fui cavalo paraguai, né? Eu sou pura raça, puro sangue, cheguei, graças a Deus, fico feliz. Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou: esse é o cara. E técnico, hein? Tem que estar no lugar certo na hora certa. Eu me lembro do Tite, por exemplo, ele tinha conquistado a Libertadores, o Mundial de Clubes pelo Corinthians, chegado tudo, né? Pelo Clube Paulista. E na seleção, o Dunga tinha saído depois da Copa de 2010. Aí o Tite ficou naquela expectativa: agora é minha vez, é agora, vamos lá. Aí a CBF vai lá e chama quem? Mano Menezes. Vocês não vão ficar jogando um contra o outro porque não vai dar certo. E o Tite teve que esperar. Criou uma expectativa, não fui escolhido, me frustrei, me chateei durante uma semana. Acabou essa semana, peguei todos esses fantasminhas, deixei pra trás e fui ao trabalho. Antes disso, teve o Muricy Ramalho, lembra? No lugar certo, na hora certa. Aí teve aquela conversa com o Ricardo Teixeira, que era o presidente da CBF, num clube de golfe. Você já esteve em um clube de golfe? Eu nunca estive num clube de golfe. Era só dizer sim pro técnico da seleção brasileira, mas... Foi 3h30, ele perguntou assim: e aí, Murcia, tudo certo? Você vai dirigir a seleção brasileira? Eu falei: tem um probleminha. Aí eu falei pra ele, e ele cobrava pra caramba. Eu falei: que probleminha ainda tem? É o Fluminense, cara. Eu dei a palavra pros caras há 2 semanas atrás, que eu assinei o contrato de 2 anos. E ele falou assim: mas você assinou? Eu falei: não assinou, não interessa, cara. Eu dei a palavra pros caras. Aí ele virou pra mim, e bem assim, arrogante, falou assim: você vai lá e decide. Eu falei: é? Tá decidido, cara, vou ficar no Fluminense. Ele disse não! Ex-comandado de Muricy e mais ídolo do que ele no São Paulo é Rogério Ceni. Um abraço a todos vocês, agradeço as palavras. Assumiu o comando tricolor antes da hora, talvez. Aí acabou saindo, foi pro Fortaleza e aí por lá ganhou tudo o que podia. Bandeirantes tem arquivo. Se tornou ídolo também, mas decidiu que era hora de sair para assumir agora o Cruzeiro. O Cruzeiro vivendo fase ruim fora, dentro de campo, momento de crise, de instabilidade.
aquela hora em que nada dá certo, sabe? Que nem a sua vida, a minha vida, enfim. E Rogério Ceni chega com a tarefa de tirar o Cruzeiro da zona da degola no Brasileirão e buscar, quem sabe, a vaga na final da Copa do Brasil no duelo de volta contra o Internacional no Beira-Rio. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Com placar agregado desfavorável. Será que é possível? Claro que sim. Será que vai dar certo? Não. Essa é a pergunta da nossa enquete de hoje aqui no Band News na área. Não essas duas que eu fiz, a de agora. Agora que eu vou falar. Rogério Ceni é o técnico certo pro atual momento do Cruzeiro? Responda pelo nosso WhatsApp, o 999-592-100, o código de área é o 11, hein? E também nas nossas lives no Twitter, Facebook, YouTube, começando, portanto, o Band News na área, edição desta terça-feira. Fico feliz de poder vir aqui uma vez ou outra conversar com vocês aqui. Tem que acontecer alguma coisa assim para eu aparecer aqui na sala. Nossa, tá engraçadinho hoje. Boa noite. Só um pouquinho. Essa é velha, né? Tem a continuação também. Não, mas num geral, assim, Beatles. você tava engraçadinho. Ah, sim. Eu gosto de fazer a escalada que a gente chama, né? Que é essa abertura sonorizada brilhantemente pelo nosso José Antônio de Araújo. Maravilhoso. O mago aqui da sonorização. Valeu, Zé. Aquele abraço, hein? Sucesso. Bom, e a nossa pergunta da enquete, portanto, né? Rogério Ceni é o técnico certo pro atual momento do Cruzeiro? O que você acha, Aline Fanelli? Só o tempo dirá? Acho que sim, porque o Rogério tem um estilo completamente diferente do estilo de jogo que o Cruzeiro teve nos últimos anos com o Mano. Vai ser um desafio para os dois lados, né? O Rogério implementar o que ele tem de conhecimento, como ele jogava, que é aquele futebol para cima, o futebol intenso, em uma equipe acostumada a ser um pouco mais sólida atrás. Então, tô curiosa para ver esse trabalho, ainda que seja no meio de uma temporada, né? A gente fala muito que pegar um trabalho no meio do ano pode ser prejudicial, mas eu tô curiosa para ver como é que um vai conseguir encaixar no outro nessas ideias de jogo, um que já estava acostumado com um tipo de jogo diferente do trabalhado pelo Rogério Ceni. E talvez ele tenha decidido deixar o Fortaleza com essa expectativa de conquistar um título logo de cara, né? Sim, também. Porque o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo jogando em Belo Horizonte por 1-0 pro Inter, mas tem o jogo de volta no Beira-Rio. É difícil, mas futebol. Não é impossível. E é um caminho curto para uma vaga na Libertadores. Além da grana, né, da Copa do Brasil. 50 milhões o prêmio pro campeão, né? E a da história do Cruzeiro também na Copa do Brasil, bicampeão. E ele, pessoalmente, também deve ganhar, né? Certeza. Deve ser legal também. Bom, vá mandando aqui a sua resposta pelo WhatsApp, o 999-592-100, o código de área é o 11, agora o noticiário da sua região. (13 graus, hein? Tá frio. Tá. O tempo virou no início da tarde e amanhecemos, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, com sol, calor. De repente começou a esfriar, a frente fria chegou, garoa, chuva em alguns pontos. 13 graus a temperatura neste momento. A gente começa falando do Palmeiras, que hoje fez um jogo treino contra o Nacional. Na academia de futebol. O Palmeiras venceu 3-0, só com os reservas em campo. O Edu Dracena fez gol, o Rafael Veiga. Aliás, o Palmeiras, a conta oficial do Palmeiras, acho que eu observei no Instagram, divulgou um vídeo em homenagem ao Dia dos Pais, utilizando o Rafael Veiga, o pai do Rafael Veiga, e com referências ao avô. Porque o avô era muito palmeirense, levava o pai do Rafael Veiga no estádio e o pai do Rafael Veiga levava o Rafael Veiga. Ah, que legal. E não dá pra não chorar. É emocionante porque o Rafael Veiga e o pai dele descrevem o momento em que o vô, perto da morte, na cama do hospital, as últimas palavras do avô, um dos pedidos foi justamente para o Rafael Veiga jogar pelo Palmeiras. E é óbvio que ele começa a chorar, o próprio pai dele começa a chorar. Então, se você, torcedor do Palmeiras, puder, assista ao vídeo, mas se prepara, né? Pega o lencinho, porque com certeza você vai se emocionar. Enfim, e o Palmeiras tem um jogo contra o Grêmio, sábado, 9 da noite, na Arena em Porto Alegre.
pelo Campeonato Brasileiro, em busca de uma vitória. Já são 5 rodadas sem vitória, o Palmeiras quer acabar com esse jejum. E o Felipão não terá o Diogo Barbosa, o Zé Rafael suspenso pelo terceiro amarelo e o Felipe Melo, né, expulso contra o Bahia. Então são os 3 desfalques. Em compensação, ele terá o retorno do Gustavo Gomes, que também fez um dos gols hoje neste jogo treino contra o Nacional na Academia de Futebol. E depois do jogo de sábado contra o Grêmio, terá o Grêmio de novo pela Libertadores, terça-feira também em Porto Alegre, o jogo já de fica lá, né? Das quartas de final, já fica lá. E na Libertadores o Felipe Melo pode jogar, o Diogo Barbosa, enfim, esses atletas suspensos no Brasileirão, não tem relação alguma, né? A suspensão, obviamente, com a Libertadores. Sim. Então vamos aguardar para saber o que vai acontecer. Qual a sua causa? Já sentiu aquela vontade de mudar o mundo para fazer dele um lugar melhor? Conheça o Descubra a Sua Causa, um teste na internet que te ajuda a descobrir a sua causa, além de mostrar quem já está trabalhando nela. São várias as causas. Descubra a sua. Acesse www.descubrasuacausa.net.br e descubra. Voltamos agora para falar um pouquinho do Corinthians, que se reapresentou hoje depois de um dia de folga. O time volta a jogar no sábado às 5 da tarde contra o Botafogo na Arena Corinthians. E a novidade foi o Walter em campo. O goleiro se recupera de dores nas costas e o Carille não terá Cássio e Danilo Avelar. Os dois estão suspensos, levaram o terceiro amarelo contra o Inter. Por isso, o Walter voltou a campo para ver como é que ele se sentiria. Ainda não está confirmado se ele vai para a partida contra o Botafogo ou não. Foi um primeiro trabalho no campo, depende dos outros treinos da semana. Mais 3 treinamentos para o Alvinegro até a partida contra outro Alvinegro, o Botafogo. Amanhã o Corinthians vai fazer um treino na Arena, fechado para a imprensa. Foi um pedido dos próprios jogadores para o Fábio Carille, porque tem muitos jogadores recém-chegados que ainda não estão adaptados ao gramado da Arena, então o time fez o pedido para a diretoria. Portanto, o Corinthians treinará amanhã à tarde, 3h30, na Arena, sem acesso à imprensa e também a torcedores. Agora 10h17. Muito bem. E as mensagens... Tá bombando o WhatsApp, hein, Aline Fanelli? Aqui, nossa senhora. Boa noite. Boa noite. Manda mensagem aqui o nosso ouvinte Ricardo, é fã do Band News na área, pede informações do São Paulo. Daqui a pouquinho a Aline Fanelli esteve no treino hoje e o Daniel Alves foi bem, pelo que a Aline me contou fora do ar aqui. Sim. Palhares do Brás, o Rogério tem o DNA de vencedor, carreira como goleiro mostra isso, vai dar certo sim. É o nosso ouvinte. A nossa enquete também está nas redes sociais e 62% dos torcedores que estão votando dizem que é o momento certo para ele no Cruzeiro agora. Tava equilibrado, agora já deu uma distanciada. 62-38. Boa noite. Técnico é 10%. Quem resolve mesmo são os jogadores. É o Forlan. Eu me lembro que... Pariquera-Sul. Não vou me lembrar qual desses treinadores que falou, mas era assim... Acho que era o Dorival, talvez. Que trabalha o time para chegar até a última parte do campo. Dali para frente é a decisão dos jogadores. Interessante. Eu acredito que foi o Dorival. É que muito treinador já passou pelo São Paulo. Talvez eu me confunda quem falou o quê, mas eu acredito que seja o Dorival. Lennon de Fortaleza. Aposto que ele gostou da piadinha do Paul McCartney e do Ringo Starr. Aliás, ele estava lendo um livro. Boa noite. O Rogério não é o treinador ideal para o Cruzeiro. Ele era o treinador ideal para o meu Leão. Mas ele quis ir embora. Boa sorte para ele, que volte depois para ganhar a Libertadores com o tricolor do PC. Foco no professor Zé Ricardo. Um abraço. Band News FM. Que hino é esse? Você acha que tá fácil hoje o Muito hino? Fácil, nossa, foi você que escolheu hoje, né? Sim, mas eu não conhecia o hino. Não? Não. Nem eu, provavelmente. Eu não conhecia. Conhece a piada do não, nem eu? Não. Nem eu. Hoje vai longe. Vamos primeiro com um trechinho? Manda. Ouça aí, que hino é esse aqui, ó?
Achei um hino profundo. Interessante. Gostei. Muito interessante. Vamos às dicas. É um clube fundado em 1919. Vermelho, azul e branco são as cores oficiais. Fundado por funcionários de uma companhia ferroviária. E só recebeu o nome atual em 1946. Muito bem. E daqui a pouquinho, muitos jogadores famosos e de destaque passaram por este clube. O Rogério é o técnico certo para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro aqui neste momento não é o time certo para o Rogério. Gostou? A opinião também... Edenir, de Curitiba. Aqui nas redes sociais, Saulo Araújo. Rogério Ceni é o cara certo no lugar certo e o cara certo em sair do Fortaleza. Fortaleza vai cair, não seria bom pro Rogério cair junto. O Fortaleza vai cair, o ouvinte acha? Na opinião do nosso telespectador. Bom, aqui. Tem muito ponto ainda para ser disputado, mas vai ter que lutar bastante, né? Sim. Porque a concorrência é grande. O campeonato é longo. O campeonato é longo. Quero ver o Band News na área na TV. Você pode acompanhar, meu caro ouvinte, nas nossas lives no Twitter, Facebook, YouTube. Estamos ao vivo aqui, ó, dando tchauzinho. Boa noite, Márcio da Aclimação. Cruzeirense sim, Rogério Ceni vai dar certo. O time é o Ferroviário. Não, senhor. Tente outra vez. Osvaldo Cavalcante. Difícil dizer se o Ceni é o nome correto. O Cruzeiro estava estruturado para ser defensivo e no Fortaleza houve momentos de usar o 4-2-4 como esquema. Que a gente estava debatendo no começo. O hino do São Raimundo. Não é do São Raimundo. Muito obrigado pela mensagem. Mais alguma aí pra gente fechar? Mandar abraços. O pessoal não respondeu a nossa enquete, mas tem participação aqui também da Roseli Andreassa, Wilson Oliveira, Maicon Almeida, Mário Oliveira, todo mundo aqui ligado nas redes sociais. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles. Muitas das maiores empresas do mundo nasceram em universidades. Esse é o futuro e o Brasil não vai ficar fora dele. Agora é hora de investir em mais empreendedorismo, pesquisa de ponta, desenvolvimento, empregos, valorização de talentos, gestão, governança, redução da taxa de evasão, alunos mais estimulados, professores mais engajados, capital estrangeiro e parcerias com o setor privado. Programa Futurice, o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 15 de agosto em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 10h23, voltamos a acionar a nossa reportagem em Brasília. Pedro Nascimento. A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou uma facção criminosa que agia em toda a capital do país. Foram cumpridos 46 dos 49 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Entre os detidos está um advogado acusado de trabalhar para a organização criminosa em uma das lideranças da facção. A Polícia Civil contabilizou que mais de 30 pessoas teriam sido assassinadas pelo grupo nos últimos 6 anos. Além do Distrito Federal, a operação ocorreu simultaneamente em municípios de Minas Gerais, Goiás e Piauí. Continuam as investigações sobre a morte do jogador Daniel Correia, de Curitiba. Fala Cleverson Bravo. A defesa do empresário que confessou ter matado o jogador Daniel espera o desmembramento do processo que apura o caso. O advogado avalia que separar a parte que envolve Edson Brites, a esposa e a filha dele, dos outros 4 réus vai facilitar o andamento da ação. Como uma nova testemunha ainda vai ser ouvida, o início do interrogatório dos acusados, previsto para esta terça-feira, foi adiado para o mês que vem. Daniel foi encontrado morto em uma área rural de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, em outubro, com sinais de tortura. O empresário diz que cometeu o crime porque o jogador tentou estuprar a esposa dele, o que a acusação nega.
Band News na área agora com informação do Flamengo, Gustavo Sleman. O mercado de transferências segue movimentado no Flamengo, enquanto membros da diretoria flamenguista ainda negociam a vinda do italiano Mario Balotelli na Europa. O rubro-negro pode perder 2 jogadores. Um deles é o volante Gustavo Cuéllar. O selecionado colombiano, que esteve na última Copa América, recebeu uma proposta do futebol árabe. O nome do clube, no entanto, não foi revelado, assim como os valores oferecidos. Outro jogador na mira dos gringos é o jovem Reinier, que interessa ao Everton da Inglaterra, mas o time inglês, por hora, esfriou as negociações. Amanhã tem Copa do Brasil, hein? Primeiro destaque do Grêmio com Tiger Junk. Expectativa de mais de 40 mil torcedores na Arena do Grêmio para a decisão de amanhã, quando o Grêmio enfrenta a equipe do Atlético Paranaense pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Tendência de que Renato mantenha aquela equipe que venceu o Libertad fora de casa pelas oitavas de final da Libertadores da América. Com isso, André segue no comando de ataque e Jean-Pierre segue sendo o meio-campo titular. Agora o Atlético Paranaense, Felipe Armata. O Atlético Paranaense enfrenta o Grêmio em Porto Alegre nessa quarta-feira. O jogo é às 9h30 da noite. A partida marca o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe atleticana já viajou para a capital gaúcha. Depois do duelo dessa quarta, Atlético e Grêmio voltam a jogar no dia 4 de setembro, uma quarta-feira. O jogo também às 7 da noite, mas daí na Arena da Baixada. Formação dos times cearenses, Edson Ferreira. 3 pontos separam Ceará e Fortaleza na classificação do Brasileiro após 14 rodadas. O alvinegro tem 47,6% de aproveitamento com 20 pontos, 6 vitórias, mesmo número de derrotas e 2 empates. O tricolor tem 40,5% de aproveitamento, mesmo percentual de Goiás, Grêmio e Vasco, todos com 17 pontos. Desses conquistados, o time do agora técnico Zé Ricardo, que já está na capital cearense, foram através de 5 vitórias, mesmo número de empates do Ceará e 7 derrotas. De volta ao Rio para o destaque do Vasco, Gustavo Sleman. Rossi está fora do clássico contra o Flamengo. O jogador que passou recentemente por uma cirurgia para a retirada do apêndice já voltou a treinar. No entanto, ainda não está liberado para trabalhar com o resto do elenco e, por conta disso, não vai poder enfrentar o rubro-negro no próximo sábado em Brasília. Quem também pode ficar de fora do jogo é o atacante Thales Magno. O Cruz Maltino entrou em polêmica e tenta a liberação oficial do jogador junto à CBF. O Vasco já havia comunicado que não liberaria o atacante para amistosos da seleção brasileira sub-17. Você está ouvindo Band News na área. O Cruzeiro apresenta Rogério Ceni. As informações da Raposa com Lucas Catapreta. Um clube campeão e um treinador acostumado a conquistas dentro e fora dos gramados. O casamento entre Cruzeiro e Rogério Ceni teve início nesta terça com a apresentação do técnico em Belo Horizonte. Ceni já projeta alto, do jeito que a torcida gosta e se acostumou. Para ele, a chance de conquistar uma Copa do Brasil pesou na decisão de trocar as praias de Fortaleza pelas montanhas da capital mineira. Isso aqui é um momento mágico na carreira de qualquer pessoa, poder chegar a um clube como o Cruzeiro. Nós temos aí um jogo de Copa do Brasil, claro que é contra o Internacional em Porto Alegre, com todas as dificuldades, com todo até o favoritismo pelo resultado obtido aqui no primeiro jogo, mas talvez tenha sido um dos grandes fatos que moveu essa vinda até aqui. Não se joga fora uma oportunidade de ser campeão quando se trata de Cruzeiro. Mas a missão, como o próprio Ceni sabe, não será fácil. Os novos comandados precisam reverter o 1-0 que o Inter fez no Mineirão na última semana para chegar às finais da Copa do Brasil. A partida será em setembro e até lá, Ceni terá tempo de trabalhar e resolver um outro problema. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento do Brasileirão com apenas 11 pontos em 14 jogos. O Cruzeiro ocupa uma posição que não condiz com a sua realidade, não é o normal para o Cruzeiro. Vamos tentar, não é uma coisa que vai acontecer, acho que rápida, porque as rodadas são espaçadas, né? Mas nós também precisamos de tempo para trabalhar. E feliz que tem essas semanas cheias para se trabalhar, as 3 próximas, e até lá nós temos que encontrar a melhor formação que nós pudermos ter para o jogo contra o Internacional na Copa do Brasil. Antes de ser confirmado no Cruzeiro, o Ceni treinou Fortaleza, onde foi campeão da Copa do Nordeste e do Cearense deste ano. No ano passado, faturou a Série B. A primeira experiência como treinador foi no clube que o projetou no futebol com a camisa 1, o São Paulo. Logo após a apresentação no Cruzeiro, Ceni foi a campo e comandou um treino com jogadores. O primeiro adversário da era Ceni será uma prova de fogo. É o líder Santos, no próximo domingo, no Mineirão. De Belo Horizonte, Lucas Catapreta, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Eu disse aqui anteriormente,
faz tempo que eu consigo visualizar o Rogério Ceni treinando os rivais de São Paulo. Eu não. Mas vai demorar. Mas eu acho Você que, consegue? dependendo Eu acho que não. da trajetória da carreira dele, eu acho que haverá uma distinção do Rogério técnico com o que ele foi no São Paulo. Aliás, assim como o Muricy treinou o Palmeiras, por exemplo. aproveitando o gancho, temos ouvintes de Fortaleza, o Jackson Pescador tá por aqui, o Rafael Alves, ele mandou uma boa pra você que gosta dessas piadinhas. Sim. Olá, boa noite, gostei da piada do Paul McCartney. No Correio. Mas essa aqui também é boa. Sabe por que o Ceni abandonou o barco no Fortaleza? Porque ele foi pra um cruzeiro. Um abraço pro Laúca do Nordeste, torcedor do Vitória, está dizendo que o Vitória vai subir. E o VAR protagonista, né? Falávamos sobre isso ontem, Aline Fanelli. Sim. E se não tivesse o VAR no Brasileirão, hein? Com interferência em metade das partidas, o árbitro de vídeo protagonizou um show à parte na 14ª rodada do Brasileirão. Sem a tecnologia, a goleada do Ceará sobre a Chapecoense seria ainda maior. O VAR anulou 2 gols do Vozão, evitando uma derrota de 6-1 para os catarinenses. O Flamengo também teria um sábado mais tranquilo neste cenário, porque o pênalti gremista que resultou no gol de Galhardo não seria marcado. Com isso, o rubro-negro venceria por 3-0. Já no Allianz Parque, palco das maiores polêmicas da rodada, o Palmeiras teria conquistado os 3 pontos se não tivesse o vídeo. Isso porque nenhum dos 2 pênaltis convertidos por Gilberto seriam marcados. Então, o Bahia perderia por 2-0. Para o técnico tricolor Roger Machado, o VAR veio para ficar, mas precisa ser melhorado. A única questão toda que eu saliento é o tempo que é envolvido, à medida que a bola é na mão, eu vi daqui do meu banco. O VAR ele só teria que dizer, pegou na mão. Quantas câmeras tu precisa para visualizar se foi uma penalidade ou não? Um lance que a 40 metros todo mundo viu. Já o zagueiro palmeirense Luan, autor do segundo pênalti, diz que nem o atacante do Bahia, Arthur Caíque, que sofreu a falta, concordou com a marcação. Ele brincou ali comigo, foi pênalti, mas depois não foi pênalti não, foi mal, te chutei e tal. E o juiz deu pênalti, mas é um assunto muito chato e que o único prejudicado desse assunto inteiro foi o Palmeiras. Na ressacada, o gol de Sassá nos acréscimos do segundo tempo teria sido anulado, causando a derrota do Cruzeiro por 2-1 para o Avaí. Na tabela da simulação, Fortaleza é a equipe mais beneficiada em um hipotético Brasileirão sem VAR. O tricolor subiria 4 posições, saltando para o 8º lugar. Por outro lado, como sempre, o Goiás é o time mais prejudicado desse cenário. São 4 colocações perdidas, que deixariam o Esmeraldino na 17ª posição, abrindo o Z4, que conta ainda com o Cruzeiro, o Avaí e o CSA, que assumiu a lanterna do campeonato. Já no topo da tabela, o Palmeiras diminuiu a vantagem do Santos para 6 pontos e o Corinthians conseguiu beliscar a última vaga do G4. Isso já considerando a partida adiada contra o Goiás, que sem o VAR teria sido 2-1 para o Alvinegro. De Salvador, William Tales Silva. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. E aqui é assim, né? Sempre após a rodada do Campeonato Brasileiro, William Tales Silva traz o que seria o Campeonato Brasileiro ou a rodada se não tivéssemos o VAR, porque ele tem sido usado e muito no Brasileirão. Informações agora do São Paulo. Primeiro, uma notícia muito triste para o torcedor são paulino. Na parte final do treino da última segunda-feira, de ontem, o atacante Rojas sofreu uma nova lesão no joelho direito. Ele vai precisar passar por uma nova cirurgia ainda nesta semana. O equatoriano realizou exames que diagnosticaram uma ruptura do tendão quadricipital. É mais ou menos um tendão que fica acima da patela no joelho. Rojas estava em fase final de recuperação de uma lesão no tendão patelar, que é o que fica embaixo, alternando trabalhos no gramado e no refis. Ele se machucou em outubro do ano passado, 1º de outubro, se eu não me engano, ele fez a cirurgia. Depois teve que tirar um ponto que estava machucando e acabou sofrendo essa lesão. Não é uma lesão muscular, o clube disse que foi uma fatalidade. Ele foi fazer uma finalização, chutar a bola e sentiu essa lesão. Fez exames e infelizmente vai ter que passar por uma nova cirurgia. É uma outra lesão grave. No mesmo joelho. No mesmo joelho, não tão grave quanto a primeira lesão, mas vai tirar o Rojas de combate por uns bons meses mais uma vez.
O treino do São Paulo, como a gente destacou no começo, teve Daniel Alves se destacando, né? Ele vai muito bem, é diferente. Ele tem um diferencial ali de intensidade, de cobrança, de brincadeira também ali com o Pato. O Cuca dividiu o time em 3. Eram 3 times de 8 jogadores cada na linha. Cada um tinha o seu goleiro. E aquela coisa, faz 2 gols, fica... E o time perdedor sai, troca o time, fazendo aquele revezamento. O time que estava Daniel Alves tinha Valse, Tietê, Hudson, Léo, Everton, Vitor Bueno, Igor Gomes e Daniel Alves. E foi ganhando 3 na sequência, até que o Cuca trocou para eles descansarem um pouco, mas foi o time de destaque. Com Daniel Alves atuando pelo meio. Ele fez muitas tabelas ali com o Everton, Vitor Bueno e Igor Gomes. Inclusive fez um gol de calcanhar. Uma finalização do Vitor Bueno, ele pegou o rebote com a bola no ar e fez o gol de calcanhar. Um indício de que Daniel Alves jogará pelo meio. Outro indício dessa atividade do Cuca, Juan Fran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo no mesmo time. Uma linha defensiva no mesmo time. O Juan Fran e o Daniel Alves ainda não estão regularizados, mas o Cuca entende e acredita, tem confiança de que os nomes dos dois sejam publicados no BID até sexta-feira. Lembrando que o Arboleda está suspenso, ele até não participou dessa atividade porque tinha um jogador a mais. Aí o Cuca perguntou, tem alguém que está mais cansado, que gostaria de trabalhar internamente hoje? E o Arboleda disse que sim, até como ele não vai jogar, então ele ficou de fora desse trabalho no campo. Nesses pequenos indícios do Cuca do que ele pretende para a equipe do São Paulo, com o Juan Fran na lateral direita e o Daniel Alves pelo meio. O que você acha disso, Arthur? Eu não sei se o Cuca faria isso. Talvez com a lesão do Hernanes ele não teve mais dúvida nenhuma, né? O jeito é colocar o Daniel Alves no meio. Mas talvez ele já fosse, mesmo com o Hernanes à disposição, ele fosse a decisão que seria tomada. Lembrando, né? que o Everton já tinha sido titular no sábado e o Hernanes no banco, né? Ele começou o clássico contra o Santos no banco. E o Hernanes não voltou bem, né? E ele fez uma intertemporada muito boa. A comissão técnica estava elogiando muito ele, que ele estava com intensidade, ele tinha voltado a treinar melhor. Mas ele ainda tá pesado, se você comparar com o que ele jogava. Nos jogos não correspondeu, né? Acabou devendo. A expectativa foi uma, a realidade outra. Mas eu acho que tem tudo para render. Sim. Rendeu, você observou lá, né? Com certeza. É um jogador diferente, é inteligente, tem visão de jogo, pensa antes da jogada, né? Muitos anos de futebol europeu. Eu acho que qualquer lugar que ele entrar na equipe, ele vai conseguir se destacar. E é versátil, né? Sim. Pode jogar pela direita ali na defesa, apoia bem, enfim. Vem aí, Liga da Justiça Kids Run, dia 31 de agosto, no Internacional Shopping em Guarulhos. Quem tem de 4 a 14 anos vai participar de uma corrida com superpoderes em um dia cheio de diversão. Se junte em nossa arena animada, repleta de atividades de tirar o fôlego. Traga a sua família e descubra o mundo de Liga da Justiça. Inscrições em www.corridaligadadajustiça.com.br. Liga da Justiça Kids Run. Realização Yescom e Warner Bros. Apoio Rádio Band News FM. E vai mandando sua mensagem pra cá, torcedor São Paulino, torcedor palmeirense, corintiano, santista. Daqui a pouco as informações do Santos. Participe aqui do Band News na área. Código de área é o 11, o número é o 999-5925. Band News FM. Que hino é esse? Eu não vi nenhuma resposta correta até aqui. Eu vi uma quase. E olha que hoje tá... Fácil? Fácil, mamão com açúcar. Quem mais manda mensagem pra cá? Kiko Zamoyski está no Couto Pereira neste momento. Curitiba e Brasil de Pelotas vão se enfrentando pela Série B. 2 minutos do segundo tempo, 0-0. Ele disse que tá frio lá, né? 10 graus, vento com sensação térmica de 6. Nossa. No Couto Pereira eu passei um dos piores frios trabalhando numa transmissão esportiva na minha vida. E olha que você é viajado, hein? Um cara viajado. Sem luvas. Tinha dificuldade de abrir o microfone na hora que o Dirceu, o Renato Rainha, no momento em que eles chamam para o destaque. E no Beira-Rio também. Foi complicado. O Internacional e São Paulo, eu acho. Tem uma luvinha que ela vem só até aqui, ela deixa as pontas dos dedos pra fora. Essa é boa. Pra digitar, a gente que mexe muito com o celular, o microfone e tal, quebra um galho. E outra transmissão que a gente lembrava do Couto Pereira aqui, quando é o gol do Joel, em que o Joel faz o gol, acho que contra o São Paulo também, ele pula pra comemorar e cai no fosso do vestiário, na escadaria. E eu não aguentei no momento, e no meu destaque eu comecei a dar risada.
Porque a cena é hilária, né? Tanto que virou meme. Desculpa aí pro Joel. Será que o hino da Ferroviária? Não, senhor. Faz o seguinte. Mais um trecho? É. Já falou aí, né? Já falou o quê? Vermelho, azul e branco. Ah, sim, é verdade. Já achei que eu deixei passar alguma coisa, hein? Diego Calado, de São Miguel Paulista. Ele não manda mensagem de áudio, tá vendo? Ele escreveu, Diego Calado. O Clube Atlético Paulistano. Não, senhor Diego. Né? Inclusive, falava pouco na sala de aula, o Diego. Ouvi dizer também. Hã? Piada, enfim. Olá, Não galera. Quem é? Mais dicas. Vamos lá. Ah, é verdade. Eu sempre esqueço das dicas. Clube fundado em 1919, vermelho, azul e branco, então as cores. Fundado por funcionários de uma companhia ferroviária e só recebeu o nome atual em 1946. Jogadores famosos que já passaram por esse clube: Charles Miller, Deco, Cafu e o Silvinho começou no futsal desse clube. Valendo! E tem muito mais. Eu coloquei 4 aí, mas deve ter uns 30 para mais. Ah. Agora acho que vai ficar mais fácil, né? Quem mais? Mandando mensagem aqui, ó. O Kiko Zamoyski, né? O jogo deve estar ruim aí, né, Kiko? Porque tá mais preocupado aqui com o Band News na área. O hino do Operário? Não, senhor. Já fala pra galera aí do lado também, ó. Tô ouvindo um programa bom aí. Fica uma dica pra vocês, viu? Eduardo do Rio de Janeiro, Mojimirim. Não. Ah, finalmente. Marcelo Belém Braga, de Brasília. Acertou. O José Carlos Marcial, acho que ele pensou o time correto, mas escreveu errado. Ah, é? Eu acho que sim. Depois você explica, então. Olha, tem uma mensagem aqui das 10h27. O Edivan. Acertou? Acertou, rapaz. Parabéns. Muito bem. Daqui a pouquinho tem Dirceu. Maravilha. Que beleza, hein? O futebol da Band News FM tá aí, divertido, informativo, transmissão cheia de detalhes, narração pra quem curte o incrível que é uma partida de futebol pelo rádio. É mais jogo, o futebol da Band News FM. 10h42. O relatório da PEC da reforma tributária em andamento na Câmara pode ser apresentado em outubro. O plano faz parte do calendário definido hoje pela comissão especial que discute a proposta na Casa. O cronograma de trabalho foi apresentado pelo relator do texto, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Serão realizadas 9 audiências públicas para debater o tema, sempre às terças. Além disso, na quarta da semana que vem, termina o prazo para os deputados sugerirem mudanças na PEC. Agora vamos a Belo Horizonte, Jânio Fonseca. O Ministério Público Federal ainda não confirmou se a Fundação Renova cumpriu as medidas recomendadas pelo órgão para proteger a saúde da população atingida pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, que matou 19 pessoas em 2015 e deixou um rastro de destruição socioambiental imensurável ao longo da bacia do Rio Doce. O prazo para a Renova apresentar um plano para o tratamento de doenças altamente existentes e prevenir futuras patologias decorrentes do desastre terminou nesta terça-feira. Em nota, a Fundação afirma que já tem trabalhado para fortalecer a administração municipal para garantir atendimento à saúde física e mental da população de Mariana. Destaque do Fluminense, Gustavo Sleman. O mercado também é agitado no Fluminense. O tricolor, no entanto, não vem encontrando sucesso nas negociações. O clube não conseguiu contratar um zagueiro. O nome da vez era Bruno Fux, do Internacional, mas o acordo não evoluiu. Outro jogador que o time das Laranjeiras tentou foi o lateral Fabiano, também sem sucesso. No entanto, a torcida do Fluminense deve ter muito em breve um novo zagueiro no elenco. Foi o que garantiu o vice-presidente geral do clube, Celso Barros, durante a apresentação do atacante Lucão nesta terça-feira. O Galo agora, o Atlético Mineiro, de Mar Oliveira. A escalação do Atlético para o jogo contra o Atlético Paranaense tem apenas um nome confirmado, isso mesmo, Guga. Com o lateral direito Patrick suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a vaga na equipe surgirá para o jovem reserva. O restante do time ainda é um mistério na cabeça do técnico Rodrigo Santana. Tudo isso porque o jogo contra o Furacão será realizado no sábado às 19h na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão e acontecerá 3 dias antes do jogo contra o Lac Cuedar da Colômbia, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.
A tendência é de que Rodrigo Santana poupe os principais jogadores e utilize uma equipe alternativa contra o Atlético Paranaense. As informações do Internacional, Igor Janke. O Internacional anunciou na tarde de hoje a contratação do volante Bruno Silva. Ele tem 33 anos e chega para disputar Campeonato Brasileiro, também Taça Libertadores da América, no meio-campo colorado. Hoje pela tarde, ele já treinou no CT Parque Gigante com bola junto com os demais companheiros. A expectativa é de que, inclusive, ele possa atuar no próximo sábado, quando o Inter enfrenta o Fortaleza fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Isso ainda depende da regularização deste jogador junto ao boletim informativo diário. O Santos começa a preparação para a partida contra o Cruzeiro domingo às 4 da tarde no Mineirão. O elenco se representou no CT Pelé após um dia de folga. O Felipe Aguilar será desfalque do Alvinegro contra a Raposa, está suspenso. Cueva não treinou, foi liberado para viajar novamente ao Peru por problemas de saúde envolvendo a filha recém-nascida. Ele é esperado para o treino de quinta-feira. Cueva está na lista dos jogadores negociáveis, não vem sendo utilizado pelo Sampaoli, mas o Peixe só aceita vender o peruano. Destaque do Bahia, William Thales Silva. O Bahia inicia a preparação para enfrentar o Goiás no domingo. Após deixar o último jogo com dores na coxa, o lateral direito Nino Paraíba fez um tratamento no departamento médico. Já o volante Elton e o meia Guerra, que estão em fase final de recuperação, treinaram normalmente. Quem jogou por mais de um tempo contra o Palmeiras fez apenas trabalhos regenerativos. O grupo volta aos treinamentos nesta quarta-feira. No momento, o Bahia é o 10º colocado no Brasileirão. Voltamos ao Rio, Botafogo, Gustavo Sleman. O futuro de Léo Valência no Botafogo segue indefinido. O meia não vem tendo muito espaço no Glorioso e a diretoria do clube via com bons olhos uma possível venda do chileno. O Colo-Colo do Chile, inclusive, já demonstrou interesse em contar com o atleta. Léo já sabe da procura do time e teria autorizado a negociação. Ainda dentro do mercado de transferências, o Alvinegro volta a encontrar dificuldades com contratações. Alvo antigo, Cueva, não pode vir mais, já que o Santos deseja vender o jogador e não emprestá-lo, como queria o Botafogo. Na trilha do pódio. O tenista brasileiro João Menezes é um dos atletas que saíram dos Jogos Pan-Americanos de Lima com uma vaga garantida na Olimpíada de Tóquio. O mineiro ganhou projeção nacional com a medalha de ouro conquistada no PAN de Lima ao vencer o chileno Marcelo Tomás Barrios na final. O jovem tenista de 22 anos, João Menezes, é o 6º brasileiro da história a vencer na modalidade os Jogos Pan-Americanos de Lima. O último tinha sido Flávio Sareta, em 2007. Menezes ganhou na final do chileno Marcelo Tomás Barrios por 2-1, com a presença do pai Fabiano Menezes na arquibancada, que o ajudou a chamar a torcida para o jogo. Eu posso te falar que nada vem de graça. Se eu tô aqui e consegui uma vaga para Tóquio, é porque eu ralei, sofri bastante, e agora eu posso te dizer que depois de tudo isso que eu passei, eu sou mais calejado, entendeu? Por alguma coisa me abater para me derrubar é mais complicado. Sentimento de muita felicidade, acho que ainda não caiu a ficha. Atual número 212 do ranking da ATP e número 2 do Brasil, João Menezes tem uma vaga garantida nos Jogos de 2020, mas precisa figurar entre os 300 primeiros do mundo até junho do ano que vem. Antes de jogar o PAN, o mineiro nem imaginava que a competição fosse um divisor de águas na carreira. No ano passado, pensou em desistir do esporte por causa de uma sequência de lesões no joelho e sentiu falta da família quando optou treinar durante 2 anos na Espanha. Apesar do sucesso com a conquista, João Menezes aproveitou os holofotes para pedir mais investimento no tênis brasileiro. Eu acredito que o tênis é um esporte que tem pouca visibilidade no Brasil e que poderia ter muito mais, mas devido às dificuldades de se praticar o tênis e de se assistir o tênis também, desde do Guga, o tênis não tem o reconhecimento que deveria ter, porque é um esporte muito legal de praticar. Estava falando aqui na minha cidade, em Uberaba, seria bem legal se crianças tivessem a oportunidade de praticar o esporte. A gente vê, tem muitos países, por exemplo, Estados Unidos, até a própria Argentina, Espanha, que tem praças com quadra de tênis. No Brasil a gente quase não vê isso. A quadra da manutenção, é difícil professor para ensinar. Os próximos desafios de João Menezes são a Copa Davis, torneio que será disputado pela seleção brasileira em Santa Catarina, e também o US Open. Este será o primeiro Grand Slam da carreira do tenista de Uberaba. Ele vai jogar o qualificatório no fim deste mês. De São Paulo, Juliane Amaoka, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Momento Maravilha, com Dirceu Marchioli. Oferecimento Atacadão, o seu parceirão, lugar de comprar barato.
Boa noite, Dirceu. Boa noite para você, Arthur Covre. Boa noite para você, Aline Fanelli. Boa noite. E boa noite aos amigos do Band News da área desta terça-feira. E o principal assunto do dia foi o Rogério Ceni, é isso, Arthur Covre? Rogério Ceni já comandou o treino no Cruzeiro, na Toca da Raposa, Dirceu, e eu faço a você a pergunta da nossa enquete, né? Rogério Ceni é o técnico certo para o atual momento do Cruzeiro, zona de rebaixamento do Brasileirão, mas na Copa do Brasil, apesar da derrota no duelo de ida para o Internacional, ainda tem chances de chegar à decisão da competição, Dirceu. É o técnico certo para o atual momento do Cruzeiro? Bom, pelo menos está sendo uma grande promessa, né? Ele foi muito bem lá em Fortaleza, foi campeão brasileiro ano passado da Série B, ganhou o Campeonato Cearense, ganhou a Copa do Nordeste, o time está razoável no Campeonato Brasileiro, e ele disse hoje claramente que ele nem entende, né, esse momento que vive o time do Cruzeiro pela sua história. Eu acredito que ele vai fazer um excelente trabalho, porque ele é muito competente, é um técnico realmente capaz, que joga para cima com o seu time, um futebol agressivo, e ele vai recuperar bem o time do Cruzeiro, eu tenho certeza. E ele diz que o sonho dele também, Arthur e Aline, ele não tem o título da Copa do Brasil. É o único título que ele não tem. Ele vê essa oportunidade, que até por isso ele também aceitou, né, a vinda para o futebol do Cruzeiro, porque nós vamos ter o jogo da volta lá, né, o jogo que vai acontecer no dia 4 de setembro. No Mineirão, tivemos a vitória do Inter 1-0, então o Inter joga por um empate. O time do Cruzeiro vencendo por uma diferença de um gol, teremos aquela famosa decisão nos pênaltis. E uma diferença de 2 gols, claro que o Cruzeiro avança na competição. Por isso que eu vejo que ele vai dar certo, tem que melhorar esse time do Cruzeiro, tá péssimo no Campeonato Brasileiro, 17º colocado, né? Tá lá embaixo, na zona da degola, mas é um time que, se você olhar no papel, Arthur e Aline, não é um time assim de todo ruim, é um time bom. Por isso que eu acredito que ele vai acertar o time do Cruzeiro. No São Paulo, né, ele não foi legal, em Fortaleza ele foi bem. Agora, só que ficou uma coisa meio na minha cabeça, né? Quando ele saiu do time do São Paulo, ele disse o seguinte: é muito chato, né? A gente é demitido e não pode fazer o seu trabalho. E agora que ele largou o time lá? Então, ele demitiu o time do Fortaleza, né, que ficou sem o seu trabalho. Cada dia a gente ouve uma história diferente, né? Quando o cara sai, ele critica. E quando ele abandona, ele não tem culpa nenhuma. E dito isso, eu confio no Rogério Ceni. E o desafio inicial do Rogério no Cruzeiro será o Santos, líder do Brasileirão, domingo às 16h. Duelo no Mineirão, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Balotelli no Flamengo, Dirceu. Você bota fé nessa história aí, não? Olha, fé até eu coloco, mas ele é meio da pá virada, né? A gente já pensou lá com o Gabigol, ele é muito amigo do Adriano. Nossa, rapaz, vai ficar pequeno o Rio de Janeiro, né? Se ele tiver com cabeça boa, focado pra jogar, né, que ele tem muitas histórias aí, eu não sei, né, se ele veio pra isso. Agora, ele vindo pra isso, que o Flamengo tá contratando, né, tá arrumando o time aí, grandes contratações. Se ele quiser jogar, ele vai ajudar muito o Flamengo. Depende dele, né? Se ele tá mais focado, tá mais velhinho, e aí ele pode resolver e ajudar muito o time do Flamengo, sim. Dirceu, e o Daniel Alves, hein, que hoje treinou mais avançado pelo meio, foi um dos destaques do trabalho do São Paulo. O que você acha desse posicionamento para ele? Olha, Aline, eu acho que vai dar certo, viu? Ele é um bom jogador, né? Tem muito fôlego, tem uma disposição inacreditável, tem 36 anos, mas a vontade dele é de jogar futebol. Ele veio aqui para jogar no time do seu coração, agora vai ficar mais legal, bem profissional. Claro que aqui tudo é profissional, né? Parece que o Daniel Alves veio aqui para mostrar como se faz futebol. Não é bem assim, né? E o São Paulo já existe há muito tempo, mas ele pelo meio, tomara que dê certo, porque o Hernanes, ele nunca joga, né? Ele vive só machucado, ele joga um jogo agora, estava vendo hoje aí, e vocês falando, ele vai ficar no mínimo 6 semanas fora do time de São Paulo, ou seja, vai ficar mais 2 meses parado. Estamos em agosto, vai setembro, então um pouco ele vai ajudar. E o Daniel Alves talvez vá pelo meio e o Ranfran, né, pode aparecer pela lateral direita. É isso aí, professor. Valeu, então, por hoje é só. Já acabou? Já. Boa noite para você, Aline Fanelli. Boa noite. E boa noite para você, Arthur Covre, e aos amigos da nossa Band News em todo o Brasil. De
dá um chocolate agora. Gostou da ideia? Então corre que começou o Festival de Chocolates Atacadão. As melhores marcas com preços imbatíveis. Lacta, Arcor, Nestlé, Garoto, Ferreiro, Nogbauer e muito mais. Você que é comerciante ou você que compra para sua casa, não pode perder de jeito nenhum as milhares de ofertas do Festival de Chocolates Atacadão. Festival de Chocolates Atacadão. Tá assim de oferta para adoçar o bolso. Atacadão, o lugar de comprar barato. Agora 10h54, você fica com o noticiário da sua região até as 10h59. Vamos falar do Santos agora no Band News na área. O meia Jean Mota dá entrevista para esclarecer o desabafo feito após a derrota do Peixe para o São Paulo no último sábado. No Morumbi, o camisa 41 mostrou insatisfação pela reserva e cutucou a diretoria do clube ao dizer que não sabe se recebeu proposta ou se está nos planos da equipe. Jean afirmou que estava de cabeça quente no momento das declarações e que pediu desculpas ao grupo. É claro que me arrependo, como eu falei, né? Depois de um jogo ali com a cabeça quente, não é lugar. A gente vai resolver a situação, seja para ficar ou seja para sair. Se chegou algo ou se não chegou, tive uma conversa com o Sampaoli e ele entendeu que isso não foi para ele. Como eu falei anteriormente aqui, né? Acho que ele é o último cara que eu deveria falar algo, né? Que foi o cara que me bancou aqui. Eu estava para ser emprestado. Então, acho que ele entendeu. Agora eu vou ter uma conversa com o presidente também, que não estava aqui, para tentar esclarecer isso como deveria ter sido. Jean Mota disse não saber se existe alguma proposta para deixar o Santos porque não foi avisado. Se chegar, a gente senta e conversa. Eu tenho um contrato até 2022, então a minha intenção é ficar aqui, ajudar o Santos. A gente está num bom momento, né? Conversei com os jogadores também, né? Depois da entrevista, pedi desculpa para todos, que querendo ou não fica um mal-estar. Por mais que não sejam nada com eles, mas a gente não pode estragar um ambiente que tá bom. Líder do Campeonato Brasileiro, Santos entrará em campo no domingo, 4 da tarde, contra o Cruzeiro fora de casa. Para a partida da rodada seguinte, contra o Fortaleza no dia 25 na Vila Belmiro, já foram vendidos mais de 6.500 ingressos. E o Jean Mota vive uma situação tanto quanto peculiar, né? Você bem disse fora do ar, foi artilheiro do Santos no Paulistão, né? Sim, ele começou a temporada muito bem. E ele deixa claro, assim, em outros momentos da entrevista, agradece o Sampaoli, porque foi ele que fez o jogador retomar a confiança, ter aquele bom começo, mas ele tem tido poucas oportunidades agora no Campeonato Brasileiro. Então, essa é a insatisfação do Jean. 10h57. Você está preparado para o mundo digital? Faltam poucos dias para o Expo Forum Digitalks, o principal evento de negócios digitais do país. Venha se atualizar sobre inteligência artificial, marketing digital, indústria 4.0, o futuro do trabalho, internet das coisas, blockchain e muito mais. Serão mais de 6.000 executivos e 200 palestrantes nacionais e internacionais. Expo Forum Digitalks, 28 e 29 de agosto no Transamérica Expo Center. Últimos ingressos em digitalks.com.br/expo. Rádio oficial e cobertura Rádio Band News FM. Seu caminho. Nós falávamos mais cedo sobre obras na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, ali na altura da entrada para a rodovia dos Bandeirantes na pista expressa. Já diminuiu bem a lentidão, mas parte da pista expressa neste trecho continua com interdição para as obras. Então, prefira a pista local e central. A central tem um pequeno trecho de lentidão. Então, a pista local você segue, atinge a velocidade máxima permitida na pista local e não vai ficar preso nesse congestionamento. Mas assim, mesmo na central é só ter paciência que você não vai perder tempo por lá não. Nos demais trechos nenhum problema, da Marginal do Tietê, Marginal do Pinheiros também situação normal, com exceção do trecho final ali na Ponte João Dias, no sentido Interlagos. Tá bem lenta ali a Guido Calói, né, a parte final ali. Provavelmente por algum evento ou algo que esteja... obras. O mapa aqui mostra, são obras que estão sendo realizadas ali na Guido Calói, provocando lentidão. Então, para que você tenha uma ideia, desde a ponte Transamérica até um pouquinho antes ali da ponte João Dias, o congestionamento, a extensão desse congestionamento no sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros. No sentido Castelo Branco, nenhum problema. Band News FM. Que hino é esse?
O 9 será dito no refrão. Ok. Vamos aguardar um instantinho. Nacional Atlético Clube, que tem sede na Marquês de São Vicente, aqui em São Paulo, quase em frente aos CTs do São Paulo e do Palmeiras. Em frente, na verdade. Né? Em frente eu não sei exatamente qual, acho que é do São Paulo, né? São Paulo. Do São Paulo, exatamente. Que Palmeiras e São Paulo, para quem não conhece, os dois centros de treinamento são divididos por um muro ali, né? Sim. Que já foi menor. Rodrigo Magalhães acertou acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, o José Osman também e o Renato Klebs, eu sei que você copiou dos amiguinhos de cima porque você tinha postado no São Bernardo, aí não vale. Muito bem, Nacional é o hino de hoje, a resposta do que hino é esse, daqui a pouquinho o Alessandro de Lorenzo que torce, pode falar, Alessandro? Torce não para o Nacional, ele torce para o Internacional, tá quase lá, né? Quase lá. É só tirar o azul também. Aí fica verde, fica vermelho e branco. As cores. Enfim. Tchau. Tchau. Até a próxima. Vamos embora. Amanhã tem mais, né? Tem, não comigo, com eu você. Eu estarei aqui, sim. Sim. Não Boa sei noite. com quem. Boa noite. Tchau. Tchau. Você ouviu Band News na área.